O sistema capitalista, né, o pessoal tenta inventar umas histórias de capitalismo consciente, capitalismo responsável, capitalismo social, sei lá, tentam qualificar. A questão é a seguinte: o capitalismo vai estar sempre na sua pior versão de capitalismo. Sempre. Essa é a característica. No sentido daquelas pessoas que mais acumulam ser aquelas que menos contribuíram e contribuem, e aquelas que mais contribuem sendo aquelas que mais, são utilizadas pelo sistema para gerar riqueza que não fica com elas. E a gente tem falado muito sobre essa questão da herança, né? Isso é um tema, não é nacional, é um tema global, e a gente tem mostrado pela primeira vez, em muito tempo, a lista da Forbes, dos bilionários com menos de 30 anos no mundo, é toda de herdeiros. Não tem um caso único, nenhum caso único, de alguém que tenha entrado ali na lista porque trabalhou, teve uma ideia, não sei o quê. Nunca tinha acontecido isso antes. Inventou alguma coisa na garagem, né? Como eles falam nos Estados Unidos. Não tem a maçã bilionária do Steve Jobs, não tem nada disso. E aí eu trouxe para vocês mais um dado que é interessante, que o Financial Times trouxe, eu trago, já falei aqui várias vezes, né, matérias desses outros jornais, para a gente também, furar bolhas, né, e ver o que outros campos estão falando. Financial Times, a referência do tal mercado no mundo inteiro, o jornal que é mais referência até do que o Wall Street Journal, né? Mas vamos lá. Millennials e geração X. Então aqui, hoje falando certinho, que no outro dia eu confundi a década ali. Então você tem os baby boomers, nascidos ali depois da Segunda Guerra. Então aqueles que nasceram até 64, do final da Segunda Guerra até 64, são chamados a geração dos baby boomers. Ali de 64 até a metade da década de 80, você tem a geração X. Na metade da década de 80 até os anos 2000, você tem os milênios, ou geração Y, e de 2000 para frente, você tem a geração Z. Não é até hoje, mas ali até mais ou menos 2010. Então, o que ele diz é o seguinte: os millennials, que é aqueles que nasceram do meio da década de 80 até 2000, e a geração X, né, que é aqueles que nasceram de 64 até a metade da década de 80, essa turma, que é a turma que tem aí 40, 30 e poucos anos, alguns já até 50, essa turma vai receber uma quantidade de herança, assim, multitrilionária. Multitrilionária. A gente está falando de uma herança que vai ser recebida por essas pessoas que não fizeram nada a não ser serem filhos de pessoas muito ricas, que essa quantidade de herança é maior, muito maior do que o PIB americano, por exemplo. É muito maior do que o PIB do país que tem o maior PIB do mundo. É maior do que o PIB americano com o chinês somado. Então vamos colocar aqui os gráficos, só para as pessoas poderem ter uma ideia. Olha aqui, millennials e geração X vão receber trilhões de reais. Então, o quanto que está sendo previsto de herança cumulativa, né, que vai ser herdada pelas gerações. Geração Boomer, que é a geração nascida até 1964, olha o que eles herdaram de herança. É essa linha aqui de baixo. Herdaram ali um pouco menos de 5 trilhões de dólares. Aí você pega aqui a geração Z, que é a geração que você vai acumulando, né? Uma geração que os pais precisam ganhar dinheiro para passar para os filhos. Por isso que é pequena, não é que vai diminuir a herança para frente, não. É porque tem menos tempo. A geração Z é a geração que nasceu ali depois dos anos 2000. A molecada que vai demorar ainda uns 20 anos para receber herança. Agora, se você pega os milênios e a geração X, olha só que loucura. A geração X, a gente já está falando de quase 30 trilhões. E os milênios, a gente está falando também que hoje, que essa também vai ter que acumular. Essa aqui está atrás no tempo em relação à linha verde de cima. Então essa aqui vai passar aqui para cima. Vai receber lá 35, 40 trilhões. Você soma os dois, gente. Você soma 30 com mais 40, vai dar 70 trilhões. É uma loucura. Irmão, e esses caras, eles simplesmente foram filhos de pessoas ricas, não fizeram nada. E esse dinheiro tem que estar vindo de alguém, porque riqueza é uma coisa limitada. E aí põe o próximo slide para mostrar o seguinte: o mundo não taxa herança. Isso aqui é o quanto por cento das taxas recolhidas pelo país
vem de taxação de herança. A média da OCDE, né, que você tem ali as maiores economias fazendo parte da OCDE e as economias chamadas assim mais desenvolvidas, é menor do que 0,5% do total das taxas que vem das heranças. Ou seja, é quase nada. Aí você vê os países que mais taxam herança, são Coreia do Sul, Bélgica, França, Japão, Finlândia, Reino Unido. Aí é engraçado, né? Mas mesmo assim, os que mais taxam, e taxam muito pouco, responsável por o que mais taxa, 1,5% ali, um pouco mais de 1,5% do total das taxas do país. Aí é engraçado, você vê a Coreia do Sul, aí tu vê a galera toda aqui que é do Partido Novo, do não sei o quê, fala assim, bom, o Brasil tinha que fazer que nem a Coreia do Sul, que investiu em educação e não sei o quê, isso que é importante, e você vê as empresas que tem a Coreia do Sul, aí você chega e fala assim, não, mas a Coreia do Sul é o país que mais taxa herança. Não, então escolhe outro país agora que eu vou usar. A galera, entendeu? Não tem lé com cré no que fala. Não tem como. Você tem que redistribuir renda e você tem que redistribuir riqueza. Isso aqui não é redistribuição de renda, é redistribuição de riqueza, que é o maior problema do mundo. É a acumulação. Você quer ver quando eu botar outro nome? Tem um monte de gente que vai dar tilt, vai dar um gatilho, porque não pode usar esse nome. Eu não vou usar acumulação de riqueza, vou usar o nome que eu deveria estar usando, tá? Acumulação de capital. Ah, olha só, chegou o comunista falando de acumulação de capital, imperialismo e não sei o quê. Mas é acumulação de capital mesmo. Você vai acumulando as terras, vai acumulando as máquinas, vai acumulando a grana, vai acumulando o acesso ao conhecimento. O que acontece? Irmão, pro resto da galera, só sobra como opção para sobreviver te servir e ser oprimido nas tuas condições. Porque tu domina o poder político, tu começa a controlar greve, tu começa a controlar sindicato, tu começa a controlar associação, e nem a mão de obra o cara pode usar para barganhar. Então te resta o seguinte, irmão, arranjar uma religião para tu pedir ajuda para os céus, porque na terra não vai vir, sacou? E ser oprimido a vida inteira. Por isso que tem que redistribuir isso. É por isso que tem que redistribuir riqueza, tem que fazer reforma agrária, porque senão é cada vez pior. Não tem. Mas vai melhorar. Entrou um cara legal para ser presidente. Meu irmão, faz menor diferença se isso não redistribui riqueza. Menor diferença. A gente vai continuar mostrando esses gráficos para mostrar que o negócio só piora. Todo gráfico mostra que só piora. Ah, mas o capitalismo tirou milhões de pessoas da pobreza. Quem tirou milhões de pessoas da pobreza foi a China, né? Que não é um mega exemplo também do socialismo utópico, não sei o quê, mas não é o país capitalista que as pessoas estão pensando. A China tirou quase 1 bilhão de pessoas da pobreza. Então todo mundo saiu da extrema pobreza do mundo, quase todo mundo veio da China. Ah, mas graças ao capitalismo, hoje em dia as pessoas têm acesso a água limpa, não sei o quê. Não, isso se chama progresso, e progresso tem em qualquer país do mundo. O João Carvalho, no fim de semana, estava até lembrando que o país, por acaso, que mais teve progresso, se você for olhar os últimos séculos, foi um país chamado, e eu não estou defendendo o regime, não, até porque conheço pouco para defender, mas o país que mais teve avanço tecnológico se chama União Soviética, que em 35 anos saiu de um país que não tinha uma máquina no campo e botou um cara no espaço, foi o primeiro a colocar um cara no espaço. Em 35 anos, saiu de um país 100% rural. Então, o progresso a gente teria de qualquer jeito. Agora, para a gente se salvar do capitalismo, a gente tem que redistribuir riqueza. E aí tem que taxar a herança, tem que fazer reforma agrária, entendeu? Tem que taxar as grandes fortunas, porque senão só piora. Essa galera é a galera dona da política.